Swim Channel TV, em nome da Speedo, a maior marca da natação brasileira, traz o treinador da seleção brasileira, semana de campeonato mundial júnior. Nada melhor do que escutar treinador olímpico, treinador do atleta que tem o maior número de índices e o atleta que tem também o melhor índice técnico, Carlos Henrique Mateus, técnico do Stefan Steverink. Seja muito bem-vindo, Carlos Henrique, tudo bem? Tudo bom, coach. Obrigado aí pela oportunidade. Mais uma vez aí falando no canal da Swim Channel com você e falando de natação mundial júnior, né? Que vai ser uma oportunidade ímpar. Isso é uma coisa muito interessante, porque você fala, por exemplo, o Campeonato Mundial Júnior, essa é a 8ª edição, e por incrível que pareça, você já teve nadadores em muitas edições. Eu acho que você teve até o Pedro Vieira, foi medalhista, né, lá na edição de 2013, mas é a primeira edição que o Carlão vai como técnico da seleção, confere? Não, eu fui para... O Brando também foi campeão mundial júnior. É verdade, é verdade. Em 2015. Foi campeão no 1.500 livre e foi vice-campeão no 400 metros, o ano que ele bateu o recorde mundial. E o Pedro Vieira foi em 2013. Então eu tive atleta medalhista em Dubai e em Singapura também. Mas você estava em Singapura, não? Sim, fui o treinador. Fui o treinador em Singapura com o Brando, que era o melhor índice técnico. Eu tinha outros atletas também em Singapura. Perfeito. Você sabe que essa seleção brasileira, nós estamos aí numa competição do dia 30 até o dia 4. Se a gente fizer uma análise, essa é a primeira seleção formada, desde que nós começamos a participar de campeonatos mundiais júniores, que se estabeleceu um índice. A galera, 11 nadadores obtiveram o índice, 9 entraram para completar, nós temos 20 atletas nessa delegação. Nossa melhor representação em medalhas, Carlão, vai lá do primeiro Mundial, 2006 no Rio. Fora daquela competição, vamos dizer, os mundiais fora, a nossa melhor representação foi a que você estava, 2015 lá em Singapura, que foram 3 medalhas. Se eu estiver falando que essa provavelmente pode ser a melhor seleção do Brasil em Campeonato Mundial Júnior em competições fora do Brasil, será que eu estaria errado? Eu acho que os números estão aí, né? É uma competição diferente, né? Uma competição diferente, porque lógico que a gente não tem que colocar isso no nosso padrão de excelência, porque a gente vai lá para brigar para fazer o tempo, mas a gente tem, por exemplo, o próprio Stefan, né? Que tem condição aí de brigar para uma medalha. Mas eu costumo dizer que esse campeonato mundial júnior ele oscila muito de edição para edição, né? E a gente acabou de sair de um processo de pandemia onde a gente não, por mais que a gente saiba como é que está o ranking, a gente não conhece muito esses atletas que estão crescendo. E esses atletas que são aí, que têm entre 16, 17, 18 anos, são atletas que estão em evolução, né? Eu diria que, pelo que está no papel, possivelmente o que a gente acredita que tem por vir, a gente pode voltar com uma excelente competição em número de medalha, mas a gente tem que colocar o pé no chão também e entender que a gente está vivendo um ciclo diferente das outras edições de Mundial Júnior, né? Porque a gente, os outros campeonatos, a gente conhecia muitos atletas, a gente falava de 2 anos, 3 anos, a gente vinha falando dos atletas. Eu lembro que a gente vivia falando de Michael Andrew, por exemplo, na época. Agora, lógico, a gente fala muito do Popovic, que vai estar nessa competição, que é o menino que acabou sendo o melhor nadador, bateu o recorde mundial e sempre vai evoluindo. Mas há pouco tempo atrás, ninguém falava também desse garoto, né? E eu acredito que nessa edição, embora a gente não tenha um peso escrito ali no próprio start list ou no ranking mundial, eu acredito que venha, principalmente aí, as seleções da Europa, né? Eu acredito que eles venham bem forte para essa competição. Então a gente não pode, a gente vê pelo que está escrito, pelo que está no papel. Nessa categoria eu sou um pouco mais pé no chão, porque eu acredito que essa molecada sempre aparece algum atleta e surpreende nessas competições. E eu espero que alguns desses atletas, logicamente, seja do Brasil.
Eu tenho um dado interessante, que é o fato de que essa competição não vai ter alguns dos países que disputaram o Pan Pacific Júnior, que é o caso dos Estados Unidos, a Austrália, o próprio Canadá. O Japão até desce da competição lá do Havaí para disputar o Mundial Júnior. Mas os atletas europeus, eu acho que é um dado interessante, eles tiveram o Campeonato Europeu Júnior, que é a competição principal da temporada deles, ali pelo meio de julho, né? O meio de julho antes do Campeonato Europeu Júnior, o Europeu Absoluto. E a minha pergunta para ti é, essa data para os nadadores brasileiros, porque eu imagino que os brasileiros vão na melhor fase de suas temporadas. Sim, eu também acho. E acho que a gente teve tempo para treinar. O próprio Stefan, eu falo, a gente acabou passando por algumas competições avaliatórias, né? Competições que a gente teve confronto direto até com atletas de categoria absoluto. Tivemos no Mundial de Budapeste, né? Mas a gente conseguiu ter tempo para treinar, e essa data, que é no início de setembro, eu acho que para a seleção brasileira, eu acho que ela caiu num período muito bom, muito bom. Mas eu acredito também que as equipes da Europa, eu acredito que eles têm vindo de uma série de competições, e eu acredito que para eles também vai ser uma competição. Essas competições que eles estão nadando vão servir de muita preparação para essa competição. Por isso que eu acho que esse Mundial Júnior, embora muitas pessoas venham falando que não vai ser um Mundial Júnior que vai ter tantas tempo, eu acho que vai ser um campeonato Mundial Júnior bem forte. E é o que a gente espera. E independente se vai vir os Estados Unidos ou o Japão, a Austrália, se vai ter o Pampec, a gente se preparou para chegar nessa competição e brigar para fazer o melhor tempo da vida, a melhor performance. Isso é o mais importante, é o que a gente vem colocando na cabeça dos atletas que estão aqui no Campeonato Mundial. 7 campeonatos mundiais júniores, o Brasil só não subiu ao pódio uma vez, no Campeonato Mundial Júnior de 2017 em Indianápolis. 7 campeonatos mundiais júniores, todos eles produziram atletas para a seleção olímpica. A gente já abordou a questão das medalhas. Eu acho que sai gente daqui para o time de Paris 2024. Você não acha, Carlão? Eu acho, eu não vou falar. Eu acredito muito, inclusive acredito que a gente tem até tempo para isso, né? Essa competição, ela, pelo menos para o meu programa e para a minha avaliação, vai servir muito de parâmetro, independente eu venho falando que independente do que se venha a medalha ou o que quer que venha nessa competição, porque a gente busca sempre pela medalha, né? Mas o que a gente vem buscando mais é brigar pelo tempo, né? A gente não pensar só na medalha, a gente pensar no tempo e fazer uma prova muito bem feita, né? Porque se a gente fizer uma prova bem feita, da forma com que a gente treinou, a medalha vai ser uma consequência, mas o mais importante é que daqui 2 anos tem Paris 2024, e a tendência é que, no caso do Stefan, ele se aproxime o máximo do índice olímpico, para que vire uma realidade do que ele vai para chegar em Paris, né? Porque, para quem não sabe, os tempos eles ficaram bem apertados, né? Bastante. Então, a gente tem que buscar e tem que aproveitar uma competição como essa, que além do atleta estar treinado, além do que o atleta fisiologicamente em relação à performance, ele está muito bem preparado, mas tem um aspecto de energia, o aspecto de que ele sabe que ele está na competição da vida dele, que é a última competição, o último Mundial Júnior da vida dele, no caso. Então, eu acho que isso é um fator primordial para que a gente consiga se aproximar ao máximo do índice olímpico e a gente consiga ver uma realidade mais próxima, né? Que hoje ainda é distante, mas com certeza absoluta nós vamos estar entrando nessa competição para brigar por isso. Carlos Henrique Mateus, treinador da seleção brasileira, boa sorte, sucesso e que o Brasil faça bonito. Essa foi a Swim Channel TV em nome da Speedo, a maior marca da natação brasileira, e essa semana a gente vai estar com você, acompanhando todos os dias o Campeonato Mundial Júnior. Obrigado, pessoal aí do Brasil acompanha, que a gente vai estar aí para fazer bonito e trazer bons tempos para vocês, boas performances,
e pode ter certeza que a gente vai voltar com bons resultados. Um abraço, torça pelo Brasil.